Vamos lá continuar nossa aula de Química Orgânica. Na última aula a gente viu o conceito de reação de substituição e viu os tipos de reação de substituição que ocorrem nos alcanos, que consequentemente é a mesma coisa que ocorre nos ciclanos com mais de 5 carbonos, certo? Na aula de hoje a gente vai ver as reações de substituição que ocorrem nos aromáticos, no caso em benzeno, certo? Então, quando a gente fala em reação de substituição em benzeno, em aromáticos, a gente vai estar se referindo a 5 tipos de reação. Reação de nitração, sulfonação, halogenação, que a gente já viu lá nos alcanos. E mais duas novas reações, que é a alquilação e a acilação, certo? Então, da mesma forma que na substituição em alcanos, a nitração e a sulfonação, você vai partir dos mesmos reagentes. Só com a diferença, ao invés de ter um alcano, você vai ter um benzeno reagindo com o ácido nítrico e um benzeno reagindo com o H2SO4, o ácido sulfúrico. Na halogenação, você vai ter o benzeno reagindo com as moléculas de halogênio. E agora você também tem a alquilação e a acilação. A reação de alquilação é uma reação que vai promover a formação de ligações carbono-carbono, ou seja, você vai adicionar cadeias carbônicas ao seu benzeno, formar uma nova ligação carbono-carbono. E essa alquilação vai ocorrer a parte da reação entre o benzeno e essa estrutura aqui, ó. Esse R é para representar uma cadeia carbônica qualquer, com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. E esse X aqui é para representar um halogênio. Então, no caso, a alquilação vai acontecer a partir de quê? Da reação entre o benzeno e um haleto orgânico. O que é um haleto orgânico? Vai ser um átomo de halogênio ligado a uma cadeia carbônica, a um átomo de carbono, certo? E a acilação se refere à adição de um grupo acil. E o que é um grupo acil? Um grupo acil é um grupo carbonila. Você vai adicionar um grupo carbonila no seu benzeno, certo? E essa reação vai ocorrer a partir do benzeno reagindo com essa estrutura aqui. Esse R, da mesma forma que aqui em cima, representa uma cadeia carbônica qualquer, com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Essa cadeia carbônica vai estar ligada a um grupo carbonila, carbono, ligação dupla, oxigênio, e esse carbono da carbonila vai estar ligado diretamente a um átomo de halogênio, que eu vou estar representando aqui, ó, por X, certo? Então vamos ver cada reação dessa separadamente. Sim, outro ponto importante é que essas três reações aqui, ó, tanto a reação de halogenação, reação de alquilação e reação de acilação em aromáticos, são chamadas de reações de Friedel-Crafts, ou Friedel-Crafts, ou Friedel-Crafts, você que sabe. Eu chamo de Friedel-Crafts, certo? Então, as reações de halogenação, alquilação e acilação em aromáticos, repito, em aromáticos, também são chamadas de reações de Friedel-Crafts, certo? Essas reações, elas se caracterizam pela utilização de catalisadores específicos. Que catalisadores são esses? São o cloreto de ferro e o cloreto de alumínio. Então, tanto a halogenação, como a alquilação, como a acilação de aromáticos de benzeno vão ocorrer a partir da utilização de um catalisador. Que catalisador é esse? Ou vai ser o FeCl3 ou vai ser o AlCl3. Então, essas três reações aqui são conhecidas como reações de Friedel-Crafts. Halogenação de Friedel-Crafts, alquilação de Friedel-Crafts, acilação de Friedel-Crafts, certo? Repita, elas vão ocorrer a partir da utilização desses catalisadores, certo? Então, primeiro, ó, reação de nitração. A gente vai ter o benzeno reagindo com o HNO3, o ácido nítrico. Lembra lá, ó, também na presença de um catalisador,
da mesma forma que na reação de nitração de alcanos, o catalisador utilizado é o ácido sulfúrico, o H2SO4, certo? E o mecanismo da reação é o mesmo. Lembra que a gente viu o que acontecia? O átomo de hidrogênio se liga ao grupo OH do ácido nítrico, ocorrendo a formação de uma molécula de água, H2O. E o grupo NO2 vai se ligar ao átomo de carbono. É o que acontece da mesma forma que o átomo de hidrogênio vai ser substituído pelo grupo NO2 presente no ácido nítrico, ocorrendo assim a nitração do benzeno. Nesse caso aqui, eu vou ter o nitrobenzeno, certo? A próxima reação aí é a reação de sulfonação. Então, sulfonação, da mesma forma que na sulfonação de alcanos, vai ocorrer a substituição de um átomo de hidrogênio pelo grupo sulfônico. Nesse caso aqui, ó, você vai substituir um átomo de hidrogênio do seu benzeno pelo grupo SO3H. Lembra que o nome desse grupo é grupo sulfônico, certo? E da mesma forma, vai ocorrer a substituição do átomo de hidrogênio pelo grupo SO3H. E vai ocorrer também o que? A eliminação de uma molécula de água. A partir de quem? Do hidrogênio que estava presente no benzeno, mais o grupo OH do H2SO4. Então, ocorreu aqui, ó, a formação do ácido benzeno sulfônico, certo? Terceira reação, reação de halogenação, certo? Lembra que a gente viu halogenação, alquilação e acilação. Essas três reações são reações de Friedel-Crafts que ocorrem a partir da presença de um catalisador específico. Ou vai ser o FeCl3 ou vai ser o AlCl3, certo? Então a gente vai ter, ó, o benzeno, certo? Onde vai ocorrer a substituição do átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio. Nesse caso, ó, o Br2. Para facilitar, a gente pode representar essa molécula dessa forma, Br2, onde vai ocorrer aí a substituição do átomo de hidrogênio por um átomo de bromo. Então, ocorrer aqui, ó, a bromação do benzeno. Eu vou ter um bromo-benzeno. E para onde foi esse hidrogênio? O hidrogênio aqui, ó, se ligou ao átomo de bromo para formar o HBr. Então, aqui a gente tem o nosso produto principal e aqui o subproduto reacional, certo? Então, aqui, ó, o mesmo mecanismo que a gente viu. Vai ocorrer a substituição do hidrogênio pelo halogênio, certo? Nesse caso aqui, ó, é o FeCl3, certo? FeCl3, que é o catalisador da reação, beleza? Reação de alquilação. Lembra que eu falei? A reação de alquilação é o que vai permitir a formação de ligações carbono-carbono no seu benzeno. Ou seja, você vai adicionar uma cadeia carbônica ao seu benzeno. E essa reação vai ocorrer a partir da reação entre o benzeno e um haleto orgânico. O que é um haleto orgânico? É quando você tiver uma cadeia carbônica, no caso um carbono, ligado diretamente a um átomo de halogênio. Você vai ter um carbono saturado ligado diretamente a um átomo de halogênio, certo? Então aqui a gente tem, ó, o clorometano, um haleto orgânico. Então o benzeno, na presença de um haleto orgânico com a utilização de um catalisador, no caso o AlCl3, vai ocorrer a alquilação. Nesse caso, a cadeia carbônica aqui, ó, ela que vai substituir o átomo de hidrogênio presente no benzeno. Então, vai ocorrer a entrada da cadeia carbônica no benzeno e o átomo de hidrogênio vai ser substituído. E esse átomo de hidrogênio irá se ligar ao átomo de halogênio. Nesse caso aqui, ocorrendo a formação do HCl. E também ocorreu a formação do produto principal. Nesse caso, a formação
do tolueno ou metilbenzeno. Ocorreu a formação da ligação carbono-carbono na minha cadeia. Então, a alquilação, lembra lá, é uma reação que promove a formação de ligações carbono-carbono. Você vai adicionar uma cadeia carbônica à sua molécula, certo? Outro exemplo, eu tenho o benzeno reagindo aqui da mesma forma com um haleto orgânico. Eu tenho aqui um carbono ligado diretamente a um halogênio na presença do nosso catalisador. O que vai acontecer? Você vai substituir um átomo de hidrogênio desse benzeno pela cadeia carbônica desse haleto orgânico. Então, esse carboninho aqui, ó, que está ligado diretamente ao halogênio, é o que vai promover a substituição do átomo de hidrogênio. E para onde vai esse hidrogênio? Vai se ligar ao átomo do halogênio para formar o subproduto do meu processo. Então aqui eu tenho o produto principal, ó, que ocorreu a formação da ligação carbono-carbono entre os reagentes, e o subproduto, que é o HCl, certo? E a última reação aí é a reação de acilação. Lembra que a reação de acilação você vai adicionar um grupo carbonila ao seu benzeno, certo? Então você vai ter a reação do benzeno com esse cara aqui, ó, com essa molécula. Lembra que eu representei dessa forma? Eu vou ter uma cadeia carbônica R qualquer, nesse caso aqui apenas um carbono, que vai estar ligado diretamente a um grupo carbonila. E o carbono desse grupo carbonila vai estar ligado diretamente a um átomo de halogênio, certo? Então você vai ter o benzeno que vai reagir com essa molécula aqui. Essa molécula a gente chama de haleto de acila. Vou tentar escrever aqui para vocês, ó. Haleto de halogênio, haleto de acila. Haleto de acila. Você vai ter o seu benzeno reagindo com a molécula de haleto de acila. E o que vai acontecer? Esse carboninho aqui, ó, da carbonila vai promover a substituição. No caso, ó, esse carbono aqui vai se ligar ao átomo de carbono do benzeno, enquanto o hidrogênio vai se ligar a quem? Ao átomo de cloro, ocorrendo a substituição do átomo de hidrogênio do benzeno pelo grupo acil e a formação do subproduto, que vai ser o HCl, certo? Então lembra, reação de substituição que ocorre em aromáticos, você tem a reação de nitração, sulfonação, halogenação, alquilação e acilação. Um detalhe importante que você tem que tomar cuidado é saber diferenciar bem quando você vai ter uma reação de substituição em alcanos e uma reação de substituição em aromáticos. O que vai permitir você diferenciar isso aí vão ser as condições reacionais. Nesse caso aqui, ó, eu vou partir desse composto reagindo com cloro. Mas qual a diferença? Que esses dois compostos vão reagir em condições diferentes. Na primeira, eu vou ter o composto aromático reagindo com um halogênio na presença, ó, dos nossos catalisadores metálicos, no caso esses sais de ferro e alumínio. Sempre que você vê uma reação que envolve aromático na presença de algum desses catalisadores, o que vai acontecer? A substituição direta de um átomo de hidrogênio presente no benzeno. Mas, se você tiver esse composto aromático reagindo com halogênio na presença de luz, radiação eletromagnética, o que vai acontecer? A substituição do átomo de hidrogênio da cadeia carbônica saturada desse reagente, certo? Então, no primeiro caso aqui, ó, o que vai acontecer? A substituição de um átomo de hidrogênio que está ligado diretamente ao
benzeno. E aqui, no segundo caso, a substituição de um átomo de hidrogênio que está ligado diretamente a um carbono saturado. Então, no primeiro caso, ocorreu a substituição de um átomo de hidrogênio do benzeno por um átomo de cloro e formando também o HCl. Já no segundo caso, ocorreu a substituição de um átomo de hidrogênio do carbono saturado. Então, nesse caso, ocorreu a halogenação de um alcano e aqui ocorreu a halogenação de um aromático, certo? Você tem que saber diferenciar bem os dois casos. Quando é que eu vou ter substituição em aromáticos? Quando tiver a presença desses catalisadores. Quando é que eu vou ter reação de substituição em alcanos? Quando tiver a presença de luz. Tá ok?